Opa pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathan José, sou médico oftalmologista. Seja muito bem-vindo aí à nossa série que a gente está falando sobre arquétipos médicos. Se você não faz a menor ideia sobre o que a gente está falando, procura ver nos vídeos anteriores aí que eu falo o que é o arquétipo e como eles podem afetar, como eles podem atrapalhar a tua carreira médica. Se você não conhece o nosso canal, aqui a gente sempre fala sobre temas referentes aí à carreira médica, principalmente sobre o dia a dia de uma pequena empresa que é um consultório. Então, se você gosta desse tipo de tema, eu já te faço o convite, se inscreva no canal. Então, a gente tinha falado do arquétipo de herói primeiro, depois o arquétipo de mãe, e agora o terceiro arquétipo. Cara, esse é muito especial para mim, porque é o arquétipo que eu visto ou que eu vesti a maior parte do tempo da minha carreira médica, e olha, já são mais de 12 anos que eu sou médico, né? Sabe que arquétipo é esse? O arquétipo do desapego, tá? Desapego é o arquétipo do desapego ou do desapegado. Bom, o arquétipo do desapego, ele tem a ver com a decisão de não colocar pressão naquelas coisas que a gente quer. Então, de repente, você quer muito uma coisa, você deixa as coisas meio que fluírem. Como diria aí um grande filósofo, deixa a vida me levar. E aí, cara, eu acho que isso tem um pouco, um quê de você achar assim, nossa, eu sou muito competente, eu faço um bom trabalho, então alguma hora alguém vai perceber que eu sou muito competente e vai dizer, nossa, cara, você é tão competente, o que você está fazendo aí que alguém não levou você para uma posição melhor? E aí uma vez eu falei com minha irmã, que não é médica, é nutricionista, e eu falei, cara, se a gente não se valorizar, não vai aparecer ninguém para poder dizer assim, cara, o que você está fazendo aí nessa cidade pequenininha? Ou o que você está fazendo aí nesse posto de trabalho ruim? Ah, não, cara, tá aqui um posto de trabalho melhor. Não, isso não acontece. Acontece exatamente o contrário. Só aparece gente para te oferecer trabalho mais ruim. Se você não se valorizar, se você for vestir o desapegado, cara, vai surgir sempre gente para se aproveitar aí desse teu arquétipo. Ok, tudo bem, o arquétipo do desapegado pode te afetar, mas como eu falei, não é só sobre a gente, né? Quando você veste um arquétipo, você passa a agir dessa forma e principalmente as pessoas que estão à sua volta, elas passam a te tratar de acordo com esse arquétipo aí que você, entre aspas, vestiu. E aí eu vou te dar 3 episódios, eu vou te contar 3 episódios aí da minha vida, da minha vida profissional, em que o arquétipo do desapegado, ele atuou assim, pessimamente para mim. Logo que eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar numa cidade, aqui no interior da Paraíba, e cara, era mais de 400 quilômetros, era uma baita distância e envolvia ali mais ou menos 40 quilômetros de estrada carroçável, né? Estrada ruim, estrada de terra. E aí a gente estava trabalhando lá nessa cidade e aí, de repente, acho que você já ouviu falar muito essa história, né? Começou a não ter salário, começou a atrasar o salário lá. E aí a gente começou a ficar chateado. E aí chegou um ponto que estavam 3 meses atrasados lá o salário. E a gente foi interpelar lá a prefeita e dizer assim, ó, e aí, como é que é, tal, não sei o quê. E ela com certeza percebeu aquela fragilidade, aquele arquétipo, ah, não, mas a gente faz SUS e você tem que ser generoso e não sei o quê. E aí ela mandou essa pérola pra mim lá. E cara, eu fiquei assim, possesso quando ela falou isso, mas ela falou exatamente uma frase de um político aqui da Paraíba que ele falava, que ela disse assim, olha, medicina é sacerdócio, não se faz com negócio. Ela até fez essa rimazinha, que era a rima do político, e emendou. Isso que você faz, você não deveria nem cobrar, você está sendo antiético, você deveria atender as pessoas simplesmente pelo dom de ser o médico, do sacerdócio de ser o médico. Ah, cara, mas eu fiquei muito irritado com isso. Esse foi o primeiro que eu consigo me lembrar. O segundo foi quando eu estava terminando a minha formação, né? E aí eu assumi um cargo lá no hospital. E aí eu comecei a trabalhar nesse hospital lá e eu estava meio desapegado. Eu, como sempre, né? Eu estava vestindo um arquétipo desapegado e eu disse, vamos trabalhando aqui, vou fazer um bom trabalho para ver o que esses caras vão me oferecer no ano que vem. Então, o que eu vou conseguir progredir de carreira, mas quando alguém falava alguma coisa, surgia alguma coisa, eu nunca me colocava no lugar de assumir essa posição. Porque, afinal de contas, eu sou desapegado, né? Eu não vou fazer meu trabalho, uma hora alguém vai perceber o bom trabalho que eu estou fazendo e vai me dar um posto adiante. Não que isso não possa acontecer. Mas a regra, cara, é exatamente o contrário. Isso aí é exceção. Você tem que chegar e marcar a sua posição. Se você quer assumir um posto, cara, você tem que falar isso diretamente. E aí, quando chegou o final do ano, né, o chefe do hospital me chamou lá. Cara, eu quero conversar com você. E aí eu fui para o balcão dele, estava lá sentado no consultório dele. Ele disse, olha, é o seguinte, o ano está acabando, você fez um excelente trabalho, aí eu tenho uma última missão para você. Quando ele falou última missão, eu disse, cara, como assim última missão? A partir do ano que vem, eu vou colocar fulano, que estava acabando a residência, no teu lugar.
E eu queria que você treinasse ela e que você ensinasse tudo que você fez esse ano, foi um ótimo trabalho para ela. E aí essa pessoa que ia entrar era uma pessoa que tinha terminado depois de mim, mas era uma pessoa, como a gente diz assim, mais bocão, sabe? Uma pessoa que reclama, que marca a posição. E aí foi quando eu resolvi botar o meu primeiro consultório, porque eu vi, nossa, olha aí, se eu não for dono do meu próprio negócio, no negócio dos outros, com esse meu arquétipo desapegado, eu não vou prosperar nunca. Bom, terceiro episódio aí que o arquétipo do desapegado atrapalhou a minha carreira profissional, não foi com o empregador diretamente, foi indiretamente porque foi com o paciente, e o paciente, ele, final das contas, hoje ele é meu empregador final, né? Eu tenho um consultório particular, então basicamente eu sou dono do meu consultório, meu chefe é o meu paciente, ou o pessoal do plano de saúde que vem aqui para poder pagar as minhas contas, né? E aí, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu atendi uma paciente que tinha uma indicação cirúrgica, né? E esse cara, ele precisava fazer uma cirurgia. E aí eu disse, olha, você precisa fazer uma cirurgia. Ele, doutor, e você faz essa cirurgia, doutor? Faço sim. E aí ele perguntou, e como é que faz a cirurgia? Eu faço em tal hospital, o valor é tanto. Ele, nossa, doutor, muito caro, não posso pagar isso não. E ele acabou fazendo a cirurgia sim, mas fez com outro médico que cobrava um valor um pouco menor. Não era muito menor, mas ele cobrava um valor um pouco menor. E quando ele terminou a cirurgia, ele voltou lá no consultório e disse, doutor, eu gosto muito do seu trabalho. Eu queria fazer o consultório aqui, eu queria fazer o pós-operatório aqui no seu consultório. Eu disse, nossa, fulano, que ótimo, seja bem-vindo. Ah, doutor, mas tem um detalhe, eu gastei muito com a cirurgia e eu não vou poder pagar a consulta. E eu, desapegado, né, vestindo o arquétipo desapegado, que obviamente todo mundo aí, ele percebeu e as outras pessoas que vieram antes dos exemplos anteriores também perceberam, ele simplesmente, a culpa não é dele, ele estava fazendo exatamente o que a minha linguagem corporal, o que o inconsciente coletivo mostrou e ensinou para ele. E aí eu acabei fazendo aquele pós-operatório sem receber nada. E no final, aí depois de 15 dias, ele me deu uma camisa mesmo, aí tinha assim, olha, para o melhor médico, rarará, e uma pessoa super ética e que não está preocupada com o lado financeiro e tal. E quando eu cheguei em casa, né, aí mostrei assim, aí eu disse, nossa, que bacana isso. Aí eu olhei assim, eu disse, cara, essa camisa é a prova que eu estou dirigindo a minha profissão para o lado errado. Minha profissão minhas escolhas profissionais têm me levado para o canto errado. E o pessoal olha assim, como assim? Olha aí, cara, isso é uma homenagem. Eu disse, mas ali é uma empresa, é um consultório particular. E se eu for começar a tornar essa conduta um padrão, aquele negócio vai simplesmente falir. Ali eu entendi que o valor que ele dava ao meu trabalho era uma camisa. Aquele outro profissional lá que ele, entre aspas, critica por ser mercantilista, ele paga o valor que ele cobra. No final das contas, ele reconhece o valor do trabalho do cara lá, pelo aquele valor que ele cobra, mas o meu valor para ele era o valor de uma camisa. E, novamente, ele não faz isso por mal. Isso é só o que a informação subconsciente que eu acabei passando para ele, e o errado não é ele, não. O errado sou eu ou você, se você está vestindo o arquétipo do desapegado. Bom, mas esse vídeo está ficando super longo, né? Eu demorei acabando fazendo um vídeo um pouco mais sobre esse arquétipo, porque, enfim, afinal era o arquétipo que eu vesti, que eu mais tenho propriedade para falar. Mas qual que é o grande problema desse arquétipo, né? A gente, toda vez que fala de arquétipo, os arquétipos eles têm o aspecto luz dele, né? O lado positivo deles, mas tem um aspecto sombra que é o lado negativo, né? Sabe qual que é o lado negativo? Toda vida que você tem um cara desapegado, assim, que usa esse arquétipo de desapegado, ele é desapegado por fora, mas por dentro ele tem uma baita ansiedade, ele tem frustração, ele tem raiva, ele tem vitimismo, e às vezes isso atrapalha demais você de progredir a carreira. Então, quando eu olho para trás e lembro dessas coisas que eu passei, na minha cabeça me vem tudo isso, uma raiva, uma frustração, um conformismo, um vitimismo, e a forma de você lidar com isso é, primeiro, reconhecer o problema, para depois tentar sair dessa situação que você mesmo se colocou, para você tirar esse arquétipo. A partir do momento que você deixa de agir dessa forma, as outras pessoas vão perceber que você mudou e vão passar a te tratar da forma mais adequada, da forma como você quer ser tratado, tá? Então, conversa de hoje sobre arquétipos era essa. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas ainda falta um último arquétipo que a gente vai falar no nosso próximo vídeo. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. E ali eu entendi que o valor que ele dava ao meu trabalho era uma camisa. Aquele outro profissional lá que ele, entre aspas, critica por ser mercantilista, ele paga o valor que ele cobra. No final das contas, ele reconhece o valor do trabalho do cara lá
pelo aquele valor que ele cobra, mas o meu valor para ele era o valor de uma camisa. E, novamente, ele não faz isso por mal. Isso é só o que a informação subconsciente que eu acabei passando para ele, e o errado não é ele, não. O errado sou eu ou você, se você está vestindo o arquétipo do desapegado.